que ponto um parceiro tem direito de proibir uma atividade que o outro gosta tanto? Por exemplo, é certo proibir o namorado de jogar aquela bolinha com os amigos? É isso que nós vamos discutir no início da aula de hoje. Até que um joguinho de futebol pode ser saudável, não é mesmo? Então, por que será então que a Bruna, namorada do Charles, não deixa jogar? Acompanhe. O Charles é um apaixonado por futebol. O único problema é que a bola não é a única paixão do rapaz. Ele namora a Bruna há 4 anos e essa sim faz marcação cerrada em campo. Eu nunca tive um brinquedo, um boneco, alguma coisa assim. Foi sempre bola. Bola. Segunda, quarta e sexta eu treinava mesmo, né? E terça e quinta a gente marcava, brincava, mas estava sempre jogando bola. Aí sábado e domingo tinha que jogar, né? Ele já até tinha me falado que o vício dele era o futebol. Não fumo, não bebo, né? Mas jogar futebol é o que eu gosto de fazer, né? Só é que ele falou assim que quando a gente casasse, o padre ia falar na alegria e na tristeza e nas bolas de todos os domingos. Acaba atrapalhando, né? Às vezes a gente quer sair, aí não tem como, porque ele vai jogar bola. Geralmente eu acordava às 7 horas da manhã, ia jogar 9 horas. E aí tinha que estar aqui na casa dela no horário do almoço, e aí corria, acabava o jogo, saia correndo. Tchau, pessoal. Ele não demonstra que fica chateado, mas como ele gosta, assim, eu acho que ele deve ficar um pouquinho, né? Sente falta. Jogar bola não é só você entrar lá e brincar, né? Você tem a sensação de que você conseguiu jogar bem, você conseguiu fazer o que você tinha que fazer. Às vezes, quando você, num jogo, você não tem essa sensação, você dá vontade de você ficar mais e querer fazer mais. Às vezes eu reclamo, mas fazer o quê? Ele gosta, a gente tem que deixar. Bom, tudo que é exagero, né, pesa, né? Ainda mais num relacionamento. Mas eles ainda são namorados, né, Renato? Só namorados, e também vale a pena lembrar que a Bruna não proibiu o Charles completamente de jogar. Ela apenas o limitou aos sábados e domingos, né? Sábados ou domingos, sábados e domingos, fim de semana. Mas os amigos do Charles estão sentindo falta dele e o querem de volta. Vejam aí. Se de um lado a namorada cobra, de outro, os amigos também não deixam barato. O Charles, ele se movimenta bem, é um bom jogador, toca bem de lado. O Charles é um cara que tem muita qualidade, se ele viesse mais vezes, com certeza iria ajudar muito o time. Quando ele não vem, ele faz falta. Charles, vem mais aí, né, meu? Pode faltar, não. E aí, tem que vir jogar mais com nós, moleque. Você tá Vem jogar, cara, você faz falta. Vamos, amor, vamos embora. Vamos aproveitar o domingo. Por hoje chega. Vamos. Eu imagino como que ele deve achá-la chata nesse sentido, né? Na questão do futebol. Os amigos devem adorá-la também, né? Mas será que ela vai ceder? O mais importante é vocês dois chegarem a um equilíbrio, já que daqui a pouco vai ter casamento aí. Deixar ele jogar o futebol de vez em quando vai fazer ele dar a atenção que ela precisa com mais satisfação, né? Vamos ouvir agora o que a jornalista esportiva Milena Ciribelli acha disso. E também saber como as mulheres vêm invadindo esse espaço que até pouco tempo era exclusividade dos homens. Acompanhe. Qual é a sua opinião, Milena? A mulher tem que deixar ele jogar futebol? Pois é, Verônica, eu acho que sim. É claro que tem que ter um respeito sempre. Horário, né? Não pode emburacar, vai jogar o futebol, mas depois vai emendar shopping, cervejinha, bate-papo e não ter hora pra voltar pra casa. Aí também não, tem que ter um respeito. Mas deixa ele jogar, porque ele vai voltar mais feliz e vai ser melhor pra vocês. Bruna, que tal ouvir os conselhos da nossa amiga Milena? Ela trabalha há mais de 20 anos com o esporte. A paixão veio da infância. Minha mãe conta que a primeira coisa que meu pai perguntou quando a gente nasceu, deixa eu ver se tem canela fina pra ser corredor, né? Porque
O lance dele é atletismo. Eu acompanhava com ele jogos na televisão desde pequena. A gente jogava muito futebol, assim, brincando nas férias. Então, eu acho que foi com ele. Por isso, assuntos esportivos sempre fizeram parte do cotidiano da jornalista, que atualmente apresenta o programa Esporte Fantástico. Quais foram as coberturas mais importantes para você? Olha, aquela história, né? A gente nunca esquece da primeira cobertura, do primeiro trabalho que você faz. E em Copa, foi na Copa de 90. E agora a gente está fazendo aqui no Brasil, né? A oportunidade de estar em casa, né? É mais gostoso? Ah, é, né? Tanto para nós como para os jogadores, né? Apesar de adorar todas as modalidades, ela tem um carinho especial pelo futebol. Eu acho que as mulheres já conseguiram o seu espaço em todos os setores. E eu vou dizer que no futebol também, né? Nós temos aí muitos talentos aqui no Brasil. Eu acho que o que a gente não tem é tanto apoio como para o futebol masculino. Mas se tivesse, eu tenho certeza que as nossas meninas estariam aí com conquistas muito maiores. A apresentadora revela que já passou por preconceitos na profissão. Eu acho que as mulheres sempre sofrem, acho que é cultural isso, né? Tanto que a gente sabe que, né, em muitos setores, né, mulher ganha menos que homem e às vezes faz a mesma tarefa, né? Aí eu deixo, tudo bem, os homens sabem mais sobre futebol, sobre outros esportes, não tem problema, sabe? Acho que é importante a gente estar tranquilo, fazendo o que a gente gosta e passando credibilidade para o nosso público. Falando em credibilidade, Fernanda Colombo virou manchete em todo o Brasil. A jovem bandeirinha de 23 anos foi criticada pelo treinador de futebol Muricy Ramalho e pelo dirigente do Cruzeiro, Alexandre Matos. Insatisfeitos com a marcação feita pela moça. Aquela bandeira ali não é a primeira vez que ela erra, eu acho que estão tentando promover ela, porque ela é bonitinha. Ela errou, ela mesma reconhece que errou. Mas eu acho que não precisa tratar de uma forma machista. Eu acho que você tem que ser profissional. Você tem que avaliar, analisar como profissional. Homens também erram, não são só as mulheres. Talvez com as mulheres haja menos paciência de se aturar os erros. Helena é a primeira técnica de um clube de futebol profissional masculino na história da França. Se, digamos assim, já estão aceitando isso, pelo menos lá na Europa, quem sabe se aqui no Brasil daqui a pouco também não vamos ter técnicas, né? Mulheres aí em times masculinos. Obrigado, Milena. Ótima opinião aí sobre esse assunto tão polêmico. E quem sabe, com essa ascensão das mulheres no futebol, vai diminuir esse problema de casamento que muitas mulheres têm com respeito ao marido jogando o futebolzinho dele, né? Eu acho que é questão o que acontece muito é que quando um perde o equilíbrio, né? Você dá mais atenção para uma coisa, aí o outro vai sentir falta. Se, por exemplo, a mulher começar a dar mais atenção para o filho, o marido vai reclamar também. Então, é questão de desequilíbrio aí. Não deixar nada ir para um lado de mais do que deveria, né? E é claro que homens e mulheres têm os mesmos direitos e todo tipo de preconceito de um para com o outro é inadmissível. A questão é que os dois, muitas vezes, pensam diferente e veem as coisas de formas bem diferentes também. Por exemplo, ele pode achar que não tem nada a ver jogar futebol todos os dias com os amigos, né? Mas ela acha que isso é para quem não está num relacionamento sério. Então, quem está errado e quem está certo? Ambos. Os dois, né? Porque os dois estão certos e os dois estão errados também. Mas como assim, você pergunta? Você erra quando faz a sua opinião ser mais importante do que o seu próprio relacionamento. Ou seja, você coloca o que você pensa acima do casamento, do relacionamento que você está. Não, o meu futebol eu gosto, então o meu futebol, consequentemente, está acima do meu casamento. Ou então a mulher que fala, não, eu sou casada e, portanto, você não tem mais direito de viver nada, de fazer nada que você gosta. Que então, não, ela coloca... que eu não esteja incluída. Exato. Né? Então, as pessoas passam a pensar de forma egoísta e elas esquecem que elas estão com outra pessoa agora no relacionamento. E não tem mais só o que eu gosto, o que eu quero, mas é o nós, né? Relacionamento não se faz só de beijos e abraços. Muitas vezes nós temos que sacrificar o que gostamos para agradar o outro, fazê-lo feliz, né? Então não é questão de quem está certo, e sim o que é melhor para os dois.
Isso. E no caso do nosso casal que introduzimos no início, você tem que entender, vocês vão se casar, né? E o seu... É a Bruna e o Charles. Isso. A Bruna vai casar com o Charles. O Charles gosta muito de futebol. Ela releva uma vez na semana, no fim de semana. Muito bem. Nessa situação, vocês vão ter que aprender a ceder, né? A chegar a um compromisso, meio do caminho. Ou a Bruna vai ter que aprender a amar o futebol e respeitar o futebol dele. Ela vai ter que fazer isso. Ou ele vai ter que diminuir essa intensidade que ele gosta e joga para que ele possa, então, manter o equilíbrio com ela. Das duas, uma, não vai poder os dois continuar juntos tendo opiniões tão divergentes quanto ao mesmo assunto. Isso vale para tudo, né? Futebol, qualquer hobby, né? Qualquer coisa que você faz e que atrapalha às vezes, que você tem problemas no casamento. Vocês têm que chegar ao meio termo ali. Você já pensou quanto vale 1 minuto na sua vida? Já imaginou? Então dê só uma olhada nesse vídeo. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, 1 minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem 1 minuto de vida? Você pode adquirir o nosso livro 120 Minutos para Blindar Seu Casamento pelo site casamentoblindado.com ou numa livraria bem perto de você por todo esse Brasil. Agora você vai ver um casal que briga por 24 horas por dia. Nem dorme? Parece que não, porque um dos motivos é que o Luciano acha que a Sátila quer ser o homem da casa. E a Sátila reclama de tudo um pouco. Laboratório urgente. O que tem incomodado é que quando eu tô ocupada, você não entende. Você liga sem parar. Enquanto eu não te ligar de volta, você não para de ligar. Ok. Antes da gente continuar com o laboratório do Luciano e da Sátila, eu queria que você de casa, bem como os dois, Luciano e Sátila, prestassem atenção nos erros principais que vocês vão assistir durante a conversa. O que basicamente você está vendo aqui, ou você vai ver aqui, é o casamento entre o orgulho e a arrogância. Escolha quem é o orgulho e quem é a arrogância, não há muita diferença entre os dois aí. Porque o Luciano e a Sátila são 2 orgulhosos. E o problema dos dois sai dessa raiz de orgulho. Todos os problemas saem dessa raiz. E o que acontece? Isso mostra, por exemplo, até na forma de falar e de ouvir. Preste só atenção quando a Sátila fala, o ar de sarcasmo, o ar de desprezo que ela mostra para com o Luciano. Perceba como o Luciano, quando está falando e mesmo quando está ouvindo, ele mantém o seu rosto altivo, como quem diz, não é nada disso que você está falando, tudo isso que você está falando está tudo errado. Perceba a atitude arrogante e orgulhosa dos dois. E nós vamos então, ao longo da conversa, pontuar outros assuntos e dar o recado do que eles precisam saber. Eu queria só dar essa introduçãozinha aqui, não sei se você quer falar alguma coisa mais. Vamos assistir. Então vamos lá, continue a conversa. Incomoda também que quando eu tô falando com você, ou alguém tá falando com você, você fica com o fone no ouvido, escutando música. Isso é chato. A gente tá saindo na rua, eu falo com você e você com o foninho de ouvido na rua escutando música. Uma coisa também que você sabe, eu saí de perto da minha mãe e do meu pai pra ficar com você. E eu acho que você deveria me dar mais atenção. Por mais que eu tenha um gênero difícil, eu quero atenção. Porque a atenção que eu tinha era da minha mãe e do meu pai. Agora, não é certo você gritar comigo. Eu preciso de carinho. Primeira coisa que incomoda, a sua ignorância. Você não tem atenção, você não é carinhosa, tá? Às vezes, quando eu preciso de carinho, eu preciso abafar com alguém, você não quer me ouvir.
Se você tá deitada, eu preciso um pouco de carinho ou de amor, o que você faz? Você me empurra. Mas eu não posso dormir, então. Você me empurra, tá? A questão do foninho, eu faço isso quando você faz uma coisa que me desagrada. Ontem, então, na cozinha, lá estava desagradável? Sim, tá. Tava desagradável. Outra, seus ciúmes. Seu ciúme me incomoda. Se eu olhar pra minha prima e falar, oi, tudo bem? Já é motivo. Não, nem tanto. Sátila, você é assim. Então. Não fique falando pra mim que qualquer coisinha você volta pra casa dos seus pais. Daqui ali é pra mim ir embora. Se você pisar na bola, já era. Eu vou embora pra casa dos meus pais. Não é assim, Sátila. Sempre você quer do jeito seu. Sempre você quer mandar. Sempre você quer ser o homem da casa. Você quer ser o sargento, as coisas não são assim, Sátila. Você não tem responsabilidade, assim. Você recebe o salário, eu não sei o que você faz com o seu salário, que some. Como que eu vou confiar? Como que eu vou confiar que você é responsável? Eu tenho que o meu dinheiro. Eu sou mais responsável que você em questão de dinheiro. Então, veja só a situação. O Luciano, primeiro começando com a Sátila, né? A Sátila traz um assunto, as reclamações dela. O Luciano parece que está ouvindo, mas na verdade ele não estava ouvindo, ele estava só pensando no que ele iria falar para contrapor o que ela estava falando, assim ressaltando os erros dela. E agora ele fala dos erros dela e ela não comenta nada, nenhuma coisa do que ele fala dela e volta a falar dos erros dele, trazendo novos assuntos. Você é irresponsável com seu dinheiro, eu não sei o que acontece com seu dinheiro. E assim é a maneira que eles conversam. Quer dizer, nunca chegam a lugar nenhum. Atacar, né? Vamos atacar um ao outro. As pessoas às vezes pensam que no laboratório elas têm o direito de só atacar. Sabe, Sátila, você me parece, pelo que você falou, o pouquinho que você falou e que o Luciano também reclamou, que você é uma pessoa mimada. Você parece essa pessoa. Você não estava ainda, não tinha noção do que era ser uma mulher casada. Você entrou nesse casamento de paraquedas, né? Na verdade, os dois não deveriam estar casados. Essa é a verdade. Eu não quero falar isso aqui, porque vocês se casaram há um mês, um pouco mais de um mês, e eu não estou aqui jogando praga no casamento de vocês, não. Estou dizendo o seguinte, vocês têm tantos problemas, mas tantos problemas, que vocês não mostram nenhuma preparação para estarem juntos. Nenhuma. Zero de preparação. Aliás, o problema de vocês não é problema de relacionamento. Todos os problemas que vocês estão falando aí são problemas, por quê? Por causa dos problemas pessoais, das questões mal resolvidas que vocês têm dentro de vocês. Então, é difícil dizer aqui quem tem mais problema que o outro, porque eu falei, a raiz de todos os problemas aqui chama-se orgulho e arrogância da parte dos dois. E esse orgulho e arrogância fazem vocês cegos aos seus próprios erros, mas fazem vocês serem perfeitos na visão aos erros do outro. Então a Sátila tem um olhar perfeito para os erros do Luciano e vice-versa. Só que vocês nunca vão chegar a lugar nenhum enquanto vocês continuarem agindo dessa forma. A solução, não dá pra gente, Cristiano, não sei o que você acha, mas não dá pra gente começar aqui a falar de como, por exemplo, que a Sátila tem que parar de falar que qualquer coisinha ela vai voltar pra casa dos pais, como que ela tá errada em fazer isso, como ela tá errada em rejeitar porque, o marido, assim, empurrando ele na cama. O jeito era a gente ficar aqui assistindo e falando, para. Não dá. Se fôssemos parar com tudo aqui, não ia ter laboratório. A gente ia ter que parar tudo. Porque vocês estão errando em... Sabe, se tivesse uma lista de 20 erros, vocês iam marcar 20 erros nessa lista dos clássicos problemas de casamento que vocês estão cometendo. Mas o principal, se a gente vai ajudar vocês, se vocês vão guardar apenas uma coisa desse laboratório que vai ajudar vocês, essa uma coisa é essa. Vocês têm que parar de focar no erro do outro. E vocês têm que entender que vocês são pessoas que estão por dentro, apodrecendo de orgulho. Vocês estão apodrecendo de orgulho por dentro. E se vocês quiserem resolver o problema de casamento, vocês vão ter que aprender a se humilhar, ser humilde, para reconhecer os seus erros, onde vocês precisam ser diferentes. Primeiro. Então, se eu fosse o Luciano, eu começaria ouvindo o que a Sátila está me dizendo. Peraí,
Por mais que eu não goste de ouvir o que ela fala, por mais que cada acusação que ela me traz, eu lembro de 3 erros dela, por mais que eu sinta na tentação de me defender, deixa eu escrever o que ela está falando a meu respeito aqui, peraí. Então esses são os meus erros, os meus defeitos. E a Sátila tem que fazer a mesma coisa. Parar de ficar olhando para os erros do Luciano e entender quais são os erros dela e ser humilde para reconhecer esses erros. É o primeiro passo para a mudança. Eu vejo em você, Sátila, como eu estava falando, né? Você é muito mimada. Você quer as coisas do seu jeito, você quer tudo. Você já começou falando assim, olha, eu saí da casa dos meus pais, agora você tem que me dar atenção. Eu larguei a casa... Peraí, todo mundo que casa, larga a casa dos pais. Né? E quem não larga fica querendo sair imediatamente. Não, vamos dar uma medalha para ela. Ela largou a casa dos pais para casar. Vamos dar uma medalha para ela. É por isso que eu falei, você só está olhando no que você não tem. Eu tinha atenção da minha mãe, agora não tem. Tudo é o que você precisa, o que você queria, e você não está se esquecendo que casamento não é o que a gente quer toda hora. Casamento é assim, peraí, eu vou casar com você porque eu quero fazer você feliz. Como é que eu posso ser uma esposa para você? E não assim, você não está fazendo o que minha mãe fez por mim. Eu estava lá na minha casa. Não é isso não é casamento. Por ironia do destino ou não, eles se casaram com a réplica deles, né? Essa é a realidade. Luciano, você casou com a sua réplica. Sátila, você casou com a sua réplica. Claro, vocês são diferentes, mas réplica no sentido da maneira orgulhosa e difícil de ser. Agora que vocês estão juntos, então vocês vão procurar digerir, engolir esse remédiozinho que cada um de vocês significam para o outro, e então começar a entender, poxa, peraí, eu quero esse casamento, que esse casamento funcione, então eu vou ter que abaixar a crista, eu vou ter que ser humilde e começar a melhorar como pessoa. Se vocês não fizerem isso, não há futuro para o casamento de vocês. Não há como ajudar vocês se vocês não reconhecerem essa primeira lição. Se você, Sátila, não falar, eu sou orgulhosa, eu preciso reconhecer os meus erros, e você, Luciano, a mesma coisa. Se vocês não fizerem isso, esqueça. Não há como resolver nada mais, tá? Se vocês estiverem dispostos a fazer isso, então tomem este passo e nós estamos dispostos a fazer um outro laboratório com vocês depois que vocês derem esse primeiro passo. Mas agora não há como fazer mais nada a não ser até que vocês reconheçam essa necessidade, esse problema. E se você quer saber quão orgulhosa você é, continue assistindo o laboratório, que você vai saber exatamente o que a gente está falando. Exato. Então por que você não nasceu homem? Porque Deus quis. Então pronto. Se você é mulher, você tem que aprender a ser mais um pouco, né? E o orgulho também seu é muito. É demais o seu orgulho. Demais. Eu nunca vi uma pessoa tão orgulhosa igual você. Mas você não é orgulhoso. Eu aprendi a baixar um pouco. Outra coisa que me incomoda, você não sabe ouvir e ficar quieto. E você sabe ouvir e ficar quieto. Você retruca. Já disse, você não é o homem da casa. Seja menos orgulhosa. Tá? E quando acontecer alguma coisa, não fala pra mim. Guarda pra você. Tem que guardando pra mim. Guardando, até a ponto de explodir. Toda vez você vai ficar falando a mesma coisa. Você já tá crescida. Chega de um pouco de pai e mãe. Não gosto que grite comigo. Posso fazer o que for de errado. Eu não gosto que grite comigo. Nem meu pai e minha mãe gritavam comigo. Eu não vou aceitar você gritar comigo. Não vou aceitar mesmo. Né? Você não tem limite, né? Você começa a falar, você não para mais de reclamar. Você não acha que você tem que mudar aí? Claro que eu tenho que mudar. Você tem que ouvir mais e falar menos? Eu acho que quem faz uma regra tem que obedecer a regra, né? E por que você não obedece a regra? Eu falo demais? Por que você não obedece a regra? Não, eu falo demais. Você não deu uma regra? Mas eu falo demais? Ouve. Você não me deu uma regra aquele dia? Resolve seus problemas. Você. Por que você precisa dos outros? Então sua mãe precisa. A sua mãe precisa resolver. Tem muita coisa que eu não falo pra minha mãe. Às vezes minha mãe vê que eu tô principalmente falar pra sua mãe, né? Por que você tava na casa dela? Eu não entendo, vocês estão casados por quê? Eu só falei pra você vir ficar uns dias em casa. Mas parece que você aumentou, duplicou o que você falou pra sua mãe. Por isso que ela ficou na ignorância. Eu não tenho paciência com você. Aí você fala cada besteira. Eu falo cada besteira. Nossa, pelo amor de Deus. É porque é verdade, né? Você fala besteira. Você sabe que é verdade. Nossa, tem 21 anos, você age como um moleque de 17. Legal, né? Nossa, meu irmão tem 13 anos, não age igual você. Não adianta ficar nervosa. Nossa, você é muito criança, meu. Você é muito criança. Não fica nervosa, Sátila. Eu tô falando a verdade. Nossa vida. Tá batendo, né? Você sabe que é verdade, Sátila.
Olha, vocês veem o que acontece? Eu acho que esse é o ciclo de conversa de vocês. É o ciclo. Olha que eles estão na televisão. Vocês devem fazer isso várias vezes. Isso virou um vício. Vocês bate, rebate, bate, rebate, bate, rebate, bate, rebate. É um orgulho, um sujo falando mal lavado. Bate, rebate, até que vocês ferem um ao outro, aí acontece o que a Sátila fez aí agora. Poxa, você, pelo amor de Deus, você é criança. Aí começa a ofensa, aí começa o ataque pessoal. Aí os dois vencem, quer dizer, ninguém ganha, mas os dois desistem pelo cansaço. Os dois saem perdendo toda vez. Exato. Então, só aí para vocês verem. Se vocês assistirem, se vocês prestarem atenção e vocês assistirem depois o vídeo disso várias vezes, vocês vão enxergar o que nós estamos enxergando aqui, tá bom? Não há mais conselhos além do que já damos para vocês e somente terminar de assistir a conversa de vocês, tá bom? E em seguida de terminar, eu queria que vocês fizessem também um favor a vocês mesmos. Os dois, lessem o livro Casamento Blindado. E se vocês já leram, vocês não entenderam nada. Leiam de verdade dessa vez. Leiam para entender e praticar o que vocês aprenderem ali, tá bom? Vamos terminar de assistir a conversa deles. Por mais que tudo isso aconteça, eu posso, vou tentar ceder mais um pouco e você também. Daí eu vou tentar ser menos nervosa, menos ignorante, para ver se muda. Porque eu não quero ver o resto da minha vida infeliz. E eu acredito porque eu te amo, Senão eu não ia estar aqui, a gente tem uma história, a gente não é um tempinho, faz 7 anos que a gente se conhece, Então a gente tem uma história. Eu quero que a gente comece certo para acabar certo. E não eu não casei para separar. Eu quero continuar com você porque eu te amo muito. Você foi minha família. Você foi o que me manteve em pé. Porque quando eu precisei, eu não tive a minha família do lado, mas tive você. E por isso que eu quero estar com você o resto da minha vida. Por isso que eu te amo e eu creio que com isso vai nos ajudar a manter o nosso casamento sempre forte. Por isso que eu quero continuar com você. No próximo bloco, até que ponto a opinião dos outros interfere na hora de escolher um parceiro? Você seria capaz de superar qualquer barreira em nome do amor? Voltamos já já. Participe da palestra com Renato e Cristiane, ao vivo, todas as quintas, 8 da noite, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, São Paulo. Entrada gratuita. Você já ouviu alguém dizer você poderia ter casado com alguém melhor? Mas afinal, o que essa frase significa? Bom, para família ou amigos, na maioria das vezes, isso quer dizer que o seu parceiro está fora dos padrões esperados ou estabelecidos pela sociedade. E na medida que você faz uma escolha que não vai de encontro aos padrões esperados, você precisa saber que vai ter que lidar com mais essa dificuldade no relacionamento. Então, hoje nós estamos aqui com um casal que enfrentou um tipo de preconceito muito camuflado aqui no Brasil. É o preconceito racial. Eles foram muito fortes porque superaram e enfrentaram tudo, e todos para manter a relação. O João e a Carla estão casados há 25 anos, têm 2 filhos. Sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem. 25 anos de casado. Antes de conversarmos com vocês, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história deles. Eles vão contar um pouco mais como eles se conheceram e algumas situações que eles já passaram juntos. Conheci a Carla no local de trabalho, Eu me lembro que eu não tinha nenhum desejo de, naquele momento, ter nenhum compromisso com ninguém, nem de namoro, principalmente casamento. Mas, o primeiro dia que eu vi a Carla, eu falei, olha, até que de repente com essa daí eu acho que eu... E eu achei ele assim engraçado, muito alegre, e chamou a atenção foi isso, ele ria muito, muito alegre, sempre com todo mundo, muito simpático. E eu o vi primeiro praticamente, então... A impressão que eu tive dele foi a melhor possível. Eu gostei desse jeito dele alegre. Quem mais desejou esse namoro foi a Carla. Foi ela que correu atrás de mim. Essa aqui é a verdade. A branca que correu atrás do preto. Geralmente, quando a pessoa gosta, ela não pensa nisso, no preconceito, Mas, assim, a família em si, quando eu conheci a minha sogra, a gente estava conversando e ela passou, assim, uma preocupação. Se a minha família perguntou, seus pais sabem que ele é negro? Porque até então eu tinha falado que gostava de alguém, mas meus pais não sabiam como ele era.
Então ela ficou preocupada dele não ser aceito. Eu tenho certeza que ela deve ter vivido alguma situação assim na vida dela e ela trouxe isso também. Houve até da parte da minha família. Minha mãe, que ficou um pouco assim preocupada de eu não ser bem tratado pela família da Carla. Às vezes o pai dela, de forma de brincadeira, ele sempre dizia: você veio para cá para escurecer. Você quer clarear a sua família, escurecer a minha. Aconteceu uma vez que a gente estava no almoço na empresa, né, na casa de amigos, e tinha várias pessoas dessa empresa, né, nessa casa, e chegou familiares do dono, né, da casa. Mas ele falou assim: mas como que pode você concordar, deixar essa menina casar com esse negro? E eu fiquei ouvindo na sala ele criticando, porque na cabeça dele jamais uma pessoa branca deveria casar com uma negra. Pois é, essa é uma situação que acontece muito no Brasil e no mundo, né? Aqui talvez as coisas tenham melhorado, pelo menos dizem, a percepção, mas para quem vive talvez é diferente. Vocês 25 anos juntos, você disse que até recentemente, até há pouco tempo, você recebeu comentários assim, referentes... a isso. Me fizeram uma pergunta, falando assim: João, você imaginaria um dia casar com uma pessoa tão bonita, uma mulher tão bonita? Mas eu entendi que no fundo não foi uma mulher tão bonita. Quem sabe ler um pingo elenco. Queria dizer outra coisa. Quer dizer, você imaginaria casar com uma branca? Como se a mulher negra não fosse bonita. Exatamente. Quer dizer, a pergunta já vem carregada de preconceito. E na hora eu respondi: sim, imaginava. Porque para mim não há mais esse preconceito, a minha mente mudou, meus pensamentos mudaram. Hoje eu trabalho com a cabeça. E, aliás, foi a Carla que correu atrás de mim. Essa história direita aí, Carla. Você correu atrás dele? É porque, assim, quando na empresa eu o vi primeiro, ele nem sabia que eu existia. E eu comecei a gostar dele primeiro. Então, aí ele fica contando essa história. Aí ele fica assim, sabe? Todo cheio, a autoestima lá em cima. O que você viu nele? Foi o jeito dele, a simpatia, a alegria dele, o jeito de tratar as pessoas. E ele é charmoso, eu acho. Quando eu aprendi a usar a inteligência, eu vi que eu estava acima de qualquer coisa, que nós estamos acima de qualquer coisa. E eu me vejo de igual para igual com a Carla. Não há nenhum tipo de problema. Agora, João, você aprendeu isso antes de conhecê-la, né? Por isso que vocês não tiveram problemas até depois que casaram. Porque o que acontece muito, que a gente vê, é que os casais não têm esse tipo de preconceito, eles se casam. Aí depois vem esse preconceito de fora, né? Familiares, amigos, né, conhecidos. E aí o que acontece? Um dos dois começa a ter problemas, até trazer problemas para o casamento. Tipo assim, eu acho que realmente eu não sou boa o suficiente para essa pessoa, ou essa pessoa vai gostar de uma outra pessoa mais parecida com ela, né? Então, mas vocês não tiveram esses problemas? Não, porque a mudança primeiro aconteceu em mim. Acredito que dentro de mim. Eu mudei minha forma de pensar. Talvez se eu tivesse casado com a Carla, com a mente que eu tinha antes, de certeza que nós teríamos inúmeros problemas, até porque nós passamos por problemas. Eu me lembro um fato: eu estava com a Carla na rua, nós estávamos abraçados e parou um ônibus assim, parou logo na nossa frente. E tinha uns rapazes aí, abriram a janela e gritaram: todo preto é traído. Não, eu fiquei também sabendo de uma ocasião que foi até bem, assim, bem feio que aconteceu com você. Você trabalhava no Norte, Isso. não é mesmo? Conta pra gente. Como Sim, nós trabalhávamos em Natal, no Norte. E dentro lá do local onde eu trabalhava, a senhora veio com um cacho de banana. Eu não tive a ideia que o Daniel Alves teve de comer. Se eu tivesse a ideia, perdi a oportunidade. Perdi a oportunidade. Mas ela trouxe um cacho de banana e colocou assim, digamos que na minha mesa, né? E ainda escrito lá: seu negro, volta pra sua terra. Carla, você teve que defender esse relacionamento em alguma fase da sua vida? Tive, porque as pessoas não entendem, né?
muitas vezes na empresa as pessoas me paravam e perguntavam por que todo negro tem mania de casar com branca. Aí eu lembro que a senhora me parou, assim, eu pensei que fosse algo importante. E ela falou que queria que me respondesse uma coisa. Eu falei, pois não, senhora, por que todo negro tem mania? Eles têm obsessão por casar com branca. Eu falei para ela, não sei, porque eu que quis casar com ele, não parei para pensar nisso ainda, né? Mas a gente ouve comentários, olhares. E como é que você lidava com isso? Assim, esses olhares, essas críticas, as pessoas que olham até para você e pensam assim, mas como é que pode? Ela poderia ter casado melhor, coisas dessa natureza. Como é que você lida com isso? Você leva na brincadeira ou você fica chateada? Eu acho que quando a gente tem um parceiro que corresponde, que é inteligente, que corresponde a isso, que não tem, porque o problema está na cabeça. Talvez se eu tivesse alguma reação ou percebesse nele uma fraqueza, eu também traria isso para mim. É importante isso que você falou, porque às vezes o que acontece? A pessoa fica insegura e aí ela leva a insegurança para o parceiro também. E o parceiro, por sua vez... E ele, a autoestima dele lá em cima, né? Tá blindada, não fica tem difícil como. ser insegura, né? Então, acontece isso na relação, assim, de casais, né? Quando a mulher é branca e o homem é negro, muitas vezes essa insegurança do homem, a mulher percebe que ele tem alguma coisa, que ela é insegura. Então, ela tenta até mesmo poupá-lo, até mesmo não contar, mas os olhares e tudo, então ela percebe essa fraqueza nele. Então, isso abala. Quer dizer, aí o problema não é mais a cor, mas sim a fraqueza interior da pessoa. Exato. Né? A pessoa não tem condições, não desenvolveu ainda, como você conseguiu desenvolver, as condições para barrar essa influência negativa das pessoas. Aí realmente prejudica. Se pessoas não têm essa força interior, talvez é melhor nem entrar numa relação, seja nessa de raças diferentes, ou também, por exemplo, classe social. Às vezes é a mesma raça, mas um é formado, graduado, o outro só fez o ginasial e a pessoa fica, às vezes, preconceituosa contra ela mesma. Ela recebe esse preconceito dos outros, alguém chega e faz um comentário, puxa, você casou com um busca-pé, você casou com uma pessoa ignorante. E a pessoa ouve aquilo e ela fica realmente marcada. Então ela passa a ter preconceito contra ela mesma, que eu acho que é um dos piores preconceitos. Né? Ah, com certeza. É como eu falei, se não tivesse mudado a cabeça, a minha forma de pensar, com certeza eu não teria casado com a Carla. Então, pelo fato de eu ter mudado a minha cabeça, eu me sinto melhor, mais bonito que ela. Olha, essa autoestima aí tá demais, tá irritando, demais. A senhora fez a pergunta se ela conseguiria coisa melhor, mas na verdade era eu que... Olha, isso não tá legal, hein? Vai rolar um laboratório. A autoestima dele tá irritando. Demais. Agora você vai ter que dar um segredo aí, contar o segredo de onde você tira tamanha autoestima, ou seja... Na sua cabeça, como que você processa esses comentários maldosos? Por exemplo, você simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro? Como é que você processa isso na sua cabeça quando alguém te fala alguma coisa assim? É pela certeza que eu tenho de mim mesmo, pela autoconfiança que eu tenho, pela fé que eu tenho, a certeza que eu tenho, isso não me abala em nada. É uma blindagem que eu não tenho nem como... explicar. Mas eu sei que eu não era assim. Eu não era assim. E você, Carla, você tem alguma maneira que você lida com isso para também se blindar, se proteger? Eu levo no esportivo, porque ignoro, porque não adianta, sempre vai haver. Sempre vai haver pessoas que vão achar que não é legal, que poderia ter sido diferente. Isso vai sempre existir, porque está na cabeça das pessoas. Isso é social, cultural. Né? Então eu não ligo mais, já foi tempo. Agora, você tinha uma pergunta para eles? Não, então, aí vocês superaram muita coisa no exterior do casamento, fora do casamento. Mas e dentro? Dentro do casamento, alguma coisa chegou a entrar? Ou vocês sempre conseguiram blindar isso para fora, esses preconceitos? Sempre. Nunca houve, assim, nada, mas nada mesmo que eu me lembrasse, se eu me arrependesse, não teve nada. Nunca o exterior entrou no nosso casamento, nunca. Nós sempre nos demos bem. Né? Sempre. Nunca deu problema. Não. Tirando a autoestima irritante da pessoa, que já está irritando.
E os filhos? Vocês têm quantos filhos? Temos dois filhos. Dois filhos. E a chegada dos filhos não trouxe problemas? Ou eles, por exemplo, na escola, seu pai é negro, sua mãe é branca, o que é isso? Não, foi normal. O problema foi a mãe dela, que sempre dizia pra mim, olha, eu não vou ficar tendo que fazer trança nos meus netos, não. Mãe, eu vou casar. Ela, não quero fazer trancinha no cabelo de ninguém. Mas não tivemos nenhum tipo de problema contra isso. Nem as crianças sofreram isso na escola. E eu acho que também, por vocês não terem esse tipo de problema, os filhos acabam também mudando isso, né? Porque o que acontece, que eu vejo, as pessoas que são preconceituosas, elas são preconceituosas com elas mesmas. Então elas começam a ter preconceito com as outras pessoas. Isso. E preconceito com todo tipo de coisa. Religião, né? Religião, a altura da pessoa. Quer dizer, tudo é motivo de preconceito hoje em dia. Aí responde essa pergunta que o Renato fez. Como que você consegue lidar com isso? Eu me libertei. Enquanto a pessoa não se libertar desse preconceito que está dentro dela, não adianta. Ela pode que é com ela mesma, exatamente. É pessoal. E ainda que ela esteja num lugar onde não há o preconceito, ela vai sentir na pele o preconceito porque está dentro dela. Eu entro em qualquer lugar, eu falo com qualquer pessoa, de igual para igual, porque dentro de mim houve essa mudança. Repito, há um tempo atrás não teria essa coragem, mas houve essa mudança. Mas veja só que até os famosos passam por situações assim e sofrem com o preconceito. Vamos assistir. O Brasil é conhecido como um caldeirão multicultural de indígenas, africanos, portugueses, italianos e orientais, entre tantos outros. Portanto, é comum se deparar com inúmeros casais interraciais. Podem ser ricos com pobres, negros e brancos, gordos e magros ou diferença de idade. São inúmeros os motivos para ter que encarar aquele olhar de espanto quando o casal desafia os padrões sociais. A apresentadora Luciana Gimenez e o empresário Marcelo Carvalho não fazem parte do padrão comum quando o assunto é casal bonito. Luciana tem 1,81 m de altura, enquanto Marcelo mede 1,76 m. Além da diferença de tamanho, existe também a diferença de idade. Ela é 10 anos mais jovem que ele. O nosso lema é ousadia e alegria, a nossa cara é pagode todo dia. Em entrevista para um site, o cantor Thiaguinho afirmou que já sofreu muito preconceito por ser negro. Ele namora a atriz Fernanda Souza há 3 anos e o casal declarou que vai se casar em fevereiro de 2015. Ele reforçou que o fato de ter se tornado famoso acabou mascarando o problema. Alegria pra viver. Quem disse que um gigante não pode se apaixonar por uma baixinha? O ex-jogador de basquetebol americano, Shaquille O'Neal, tem 2,16 m de altura, enquanto que a esposa dele, Nicola Alexander, mede apenas 1,58 m. Bom, a verdade é que desafiar qualquer tipo de padrão tem sua repercussão. Como, por exemplo, um homem pobre é bem aceito ao se casar com uma milionária? Normalmente, não, né? Uma mulher gorda é bem vista quando está com alguém malhado, né? Isso, claro, que não impede o relacionamento, mas eles vão ter que ser fortes para poder lutar contra os preconceitos que virão de fora. Porque o casamento já tem muitos problemas já em si, o casamento, sem essas coisas de fora, né? Então você tem que saber lidar com elas, porque senão elas vão só aumentar os problemas que já vêm com o casamento, né? Vamos mostrar então agora alguns casais que estão bem fora desse padrão e estão aí, pela mídia fora. Um amor sem tamanho, sem preconceito, que atravessa qualquer barreira. Este é Gilmar, o bom moço que conquistou o coração de Aline. O namoro começou quando Gilmar foi visitar parentes na pequena Boa Esperança, no interior do Paraná. Lá, o baixinho ganhou fama de namorador. 4 mil habitantes, ele já tinha ficado o quê? Com umas 10? A mais. Cheguei, fui dar um beijo nela, ela virou o rosto. O romance acabou no altar apenas 1 ano depois. Tudo conforme o figurino. Ou melhor,
quase tudo. Na rua, os dois chamam a atenção. Formam um casal um tanto improvável. A diferença de 42 centímetros entre eles não é um obstáculo. Minha mãe ainda falava assim, você vai casar com ele, você vai morar com ele, mas ele é anãozinho, você não vai se arrepender? Eu falei, não, acho que não. Já acostumei com ele assim. Assim foi também com Kátia e Ricardo. Kátia sofre de osteogênese imperfeita, uma doença que causa alteração no colágeno, a estrutura responsável por dar sustentação ao corpo. Os ossos ficam frágeis e se quebram com facilidade. Por esse motivo, é conhecida também como doença dos ossos de vidro. O problema não impediu o namoro e muito menos o casamento. Segundo Ricardo, ele mudou muito depois do relacionamento. A união não se fez sem resistência e preconceito, manifestado até pela mãe, quando soube que a relação entre eles era mais do que amizade. Aí ela já jogou na realidade todo o preconceito que ela tinha. Não foi isso que eu sonhei pra você, sabe? Começou a falar um monte de coisas que... Mas o bom é que é muito declarado e muito aberto. Ela falou inclusive pra mim. Os ossos sim podem se quebrar, já o amor... Das telinhas para o mundo real, Ariel Goldberg tem síndrome de Down e casou-se com Rita, que também é portadora da síndrome. Os pombinhos fizeram sucesso no filme Os Colegas, em que também faziam um par romântico. A história de amor começou na adolescência, aos 14 anos. Tornaram-se amigos, namorados e se casaram. Um sonho de Rita, que entrou na igreja com véu e grinalda. Cena pouco comum há alguns anos atrás para dois portadores da síndrome. Pelo jeito, quando falamos em amor, não há barreiras. Então, nós não estamos falando aqui que é irrelevante, seja qual for a diferença, seja racial, seja classe social, seja saúde, como você viu aí, qualquer que seja a diferença que duas pessoas tenham, e elas não vão impedir ou não vão causar problemas na relação. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que o casal tem que estar suficientemente preparado mentalmente, emocionalmente, de todas as formas, para poder lidar com as influências que outras pessoas poderão fazer sobre o relacionamento, especialmente familiares e amigos. Porque está fora do seu alcance de evitar isso, né? Porque vem de fora. Então, vocês vão ter que saber lidar com isso, para que isso não venha entrar entre vocês dois. E se você acha que você não tem como, você não vai conseguir lidar com isso, é melhor você não entrar numa relação assim, porque você só vai ser infeliz e fazer a outra pessoa feliz, infeliz também. Agora, lembre-se, amor não é preconceituoso, mas sim pessoas. E você não pode mudar essas pessoas, mas você pode mudar você, como você age, tá bom? Então, João, Carla, suas considerações finais para as pessoas que estão numa situação assim, num relacionamento assim, ou para entrar num relacionamento assim, o que vocês aconselham? É uma frase que me mudou. Não há limites em vós, mas vós estáis limitado pelos vossos sentimentos. Enquanto nós agimos segundo o nosso sentimento, nós somos sempre limitados, seremos sempre limitados. Mas quando agimos com a inteligência, com a cabeça, quando pensamos, então nós nos tornamos, seja preto, seja pobre, seja analfabeto, igual a qualquer um. Temos que pensar, ser inteligente. E antes de escolher, né, antes de entrar numa relação, você tem que ver se realmente é isso que você quer. Você vai pagar o preço, você tem que ter certeza do que você quer. Confiar em você mesma, confiar na pessoa que você escolheu. Esse é o segredo. Sem isso, não há blindagem. Ok, muito obrigado, parabéns. Tá bom? Continuem ajudando outros casais com o exemplo de vocês. Obrigado. Obrigada. Agora vamos cuidar do bolso. A jornalista e autora do livro Bolsa Blindada, Patrícia Lages, está aqui conosco e vai responder algumas perguntas de quem está com dificuldades em lidar com o dinheiro. Tudo bem, Pati? Tudo bem, Renato, Cris? Vamos ver quais são as dúvidas de hoje. Bom, vamos ajudar então alguns de nossos alunos. Vamos à primeira pergunta. Eu gostaria de uma ajuda. Eu trabalho o mês inteiro, mas chega na metade do mês, meu dinheiro já acabou, né? Então,
E eu acho que eu não sou tão gastão assim, mas chegar na metade do mês, o dinheiro que eu recebi já não tenho mais. Então eu queria saber o que eu posso fazer. Olha, Miguel, a sua dúvida é a dúvida de muita gente. É essa questão de acabou o mês, né, e o dinheiro acabou antes. Se você tiver um controle financeiro, se você tiver uma planilha onde você anote lá tudo que você recebe, tudo que você gasta, você vai saber, primeiro, para onde vai o seu dinheiro e, segundo, até onde vai o seu dinheiro. Você vai saber se pode cortar ali um desperdício, alguma coisa que você está gastando que não precisaria, e aí você vai fazer esse dinheiro esticar um pouquinho mais, tá ok? E existem até aplicativos para o celular, para o computador, para ajudar nisso também, né? Velho caderno, né, com linhas. Bom, então vamos à próxima pergunta. Tive alguns problemas financeiros no passado e logo depois acabei adquirindo um cartão de crédito para resolver esse problema. Então, só que o problema é que eu fui pagando só o mínimo e o problema, ao invés de se resolver, foi aumentando. Então, eu gostaria de saber como é que eu faço para resolver esse problema. Olha, essa pergunta é muito importante. O cartão de crédito, ele não é um amigo que empresta dinheiro para você, tá? Então, isso é uma coisa que o brasileiro precisa entender. O cartão, ele é um gestor de gastos. Você deve usar o seu cartão para que ele facilite a administração dos seus gastos. Então, como você pegou um cartão para resolver problemas do futuro, você pegou aí o dinheiro mais caro que existe. E agora que você está pagando só o rotativo, quer dizer, você vai lá e paga o mínimo da fatura, mês seguinte vai vir toda a fatura e mais os juros em cima daquele montante. O que eu indico você fazer? Você pegar um dinheiro mais barato para pagar esse dinheiro caro que você acabou emprestando. O que é isso? Você pode ir direto no cartão de crédito e pedir para fazer uma negociação e você parcelar o que você está devendo no cartão. Ou uma coisa que é mais indicada ainda, você pegar um empréstimo, você faz esse empréstimo, vai lá, quita essa conta alta que você está devendo e aí você fica sossegada com uma prestação pequena, fixa e se livra desse juro todo, tá bom? Muito obrigado, Paty. Eu que agradeço, obrigada. Bom, infelizmente, nossa aula de hoje acabou. E antes dessa despedida, veja esse convite super especial que temos para vocês. Valmir e Aline namoraram durante 6 meses. Logo veio o casamento. Desde então, eles não se largam mais. Tudo aconteceu depois que eles passaram a frequentar as palestras da Cristiane e do Renato. A Aline já está se arrumando porque hoje a gente vai fazer uma surpresa pro Valmir. A gente vai encontrar ele lá na aula de tênis. Isso mesmo. A Aline estava me contando que ela não é muito fã de esporte não, né, Aline? Não. Isso foi também um dos problemas que vocês enfrentaram. Exatamente, esse foi um dos maiores conflitos que nós tivemos no começo, né? Logo no início, nos primeiros meses, porque ele queria que eu acompanhasse o ritmo dele, né? De ir na academia, de vir jogar, de fazer tudo o que ele faz. E eu nunca fui de praticar esporte, não sou muito fã até hoje. Não é fã, mas adora assistir o maridão em quadra. Entretido no jogo, Valmir nem percebe quem está bem ali atrás. Oi, amor. Só um minutinho, Valdeci. Tudo bem? Tudo. Surpresa legal. Eu vou ficar te esperando aqui, tá? Tá, obrigada, tá. Enquanto eles matam as saudades, nossa produção preparou uma surpresa para o casal. No piquenique, eles revelam o que mudou depois de frequentar as palestras. Eu acredito que foi a parte de confiar nele. Então, quando ele insistiu, ele mostrou que ele iria me valorizar, iria cuidar de mim, então foi aí que eu cedi, né? Acredito que isso foi influência da palestra, porque eu aprendi lá que, poxa, tem que dar uma chance. O que a gente aprende é que a gente não tem que pedir muito pra gente, né? A gente tem que mais dar do que cobrar. Aí a gente foi se encaixando, né? Então, se não fosse as palestras em ensinar que a mulher tem que ter mais calma, que tem que ser auxiliadora, que tem que ser submissa, eu jamais teria me casado. Tem aprendido muita coisa, a gente entender a mulher. A gente costuma dizer assim que ninguém entende, né? A minha tô entendendo, aos poucos. Participe das palestras com Renato e Cristiane, ao vivo,
Todas as quintas, às 8 da noite, na Avenida João Dias, número 1800, em Santo Amaro, São Paulo. A entrada é gratuita. Junte-se a milhares de pessoas que estão aprendendo o amor inteligente e saiba também como blindar o seu relacionamento. Obrigada pela presença e até semana que vem. Tchau, tchau.